pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 27.2. Essa aula, pessoal, é aquela onde nós vamos o quê? Resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula passada. E você está lembrando? Você está lembrando qual eram os conceitos trabalhados na aula passada? Está lembrando? Se você falou, professor, falávamos sobre massa e peso. Então você acertou, tá? Na aula passada, nós demos uma continuidade da segunda lei de Newton, mas olhamos aí mais detalhadamente para os conceitos de massa e de peso. Vamos nessa! Olha só, massa e peso. Massa e peso são duas palavras utilizadas no cotidiano como se fossem sinônimas, né? Você pode ver algumas situações onde as palavras usam as duas. As pessoas usam as duas palavras como se elas significassem a mesma coisa, principalmente na feira, né? Vai pesar o peixe, vai pesar alguma coisa, na farmácia, né? Ah, eu vou ver o peso na balança e tal. Então, essa confusão no cotidiano é muito comum. E é muito difícil que culturalmente as pessoas mudem essa forma de falar. Mas na física, as palavras massa e peso, elas não significam a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. A medida do peso, primeiro, peso é uma grandeza vetorial, tá? Então, vamos ver o peso do tambaqui, né? Vai comprar um tambaqui, né? Vai comprar alguma para fazer assado. Qual que é o peso? É tantos quilogramas. Então, opa, quilograma, então você não está falando de peso, você está falando de massa, tá? Porque quando for peso, peso é uma força. Peso é uma força. Sendo uma força, ele tem, olha só, grandeza que é vetorial. Força é um vetor, logo força é uma grandeza vetorial. Logo força tem módulo, tem direção e tem sentido, porque é peso. Tudo bem, pessoal? A massa, por outro lado, aqui, olha só, tá? Assim, e o peso, professor? Peso e massa não são a mesma coisa, mas matematicamente eles estão relacionados. Por exemplo, eu, para calcular o peso, para conhecer o peso de um objeto, eu preciso conhecer a massa desse objeto e multiplicar pelo valor da gravidade. Multiplicando massa pela gravidade, eu tenho peso. Olha que bacana. Então, assim, peso é vetorial, peso é uma força. Peso não é massa, mas ele não é massa, mas ele precisa do valor da massa para ser calculado também. Tudo bem? Tá bom, professor. E a massa é o quê? Já que você está falando que peso não é massa, massa é uma grandeza escalar. Se você não está lembrando, vamos pegar aqui a título de revisão. Se você não está lembrando, grandezas vetoriais, elas são representadas por um vetor, uma seta orientada, módulo, direção, sentido. Grandeza escalar, ela é representada apenas pela intensidade, apenas pelo valor acompanhado da unidade de medida. Então, por exemplo, você coloca aquele peixe, né? Vai fazer uma muqueca, vai pegar aquele peixe lá, deu 48 quilogramas. Olha só, 48 número quilogramas, unidade, acabou. Não tem mais informação aí. As duas informações já estão completas aqui, ó. Grandeza escalar. Outra coisa, eu posso obter a massa por essa relação aqui, ó. Tudo bem? Vamos supor que eu conheça qual é a força resultante que está atuando num corpo e sei qual é a aceleração ao qual ele está sujeito. Aí quando eu divido a força resultante pela aceleração, eu vou ter o valor da massa dele. Agora, convenhamos, essa não é uma forma muito prática de obter a massa do corpo, né? Mas ela é uma forma que funciona. Se eu conseguir monitorar qual a força que eu aplico sobre ele e dividir pela aceleração ao qual ele está sujeito, eu consigo calcular a massa dele. Na prática, se eu estiver numa região que tem gravidade, é muito mais prático acompanhar, calcular o peso dele, utilizando uma balança de pratos, né?
ela vai ter os braços ali, ó, e aquela balança vai conseguir aferir para você uma massa desconhecida a partir de uma massa conhecida. Olha que bacana. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. A massa de um determinado indivíduo é 60 quilogramas. Ele sobe em uma balança e o ponteiro indica o seu peso. Ok. Qual é a indicação correta que a balança deveria oferecer? Então vamos pensar aqui, né? Considere 1 kg força, 1 kgf, como sendo 10 newtons e a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Olha só, a equação que você anotou, né? Você já conhece essa equação, não é mais novidade, vai ser essa aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Ok, então o peso dele, quanto que é a massa dele? 60 quilogramas. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai substituir no lugar da massa 60, no lugar da gravidade 10, e aí você vai multiplicar 60 vezes 10, obtendo assim um peso de 600 newtons, ok? Aí, professor, não tem essa opção, né? Não tem essa alternativa aqui, ó. Não tem. Cadê? Aqui, ó. 600 newtons. Cadê os 600 newtons aqui? Não tem, professor. E agora? Calma, calma. O enunciado fala para você que 1 kg força, olha só, equivale a 10 newtons. Significa que nós podemos fazer uma conversão de unidade. E nessa transformação, nessa conversão, nós vamos reescrever o peso agora na unidade kgf, que é o quilograma-força, tudo bem? Vamos nessa. Então, o peso, né, desse indivíduo, 600 newtons. Mas agora, se eu for transformar para quilograma-força, basta dividir por 10. Então, 600 dividido para 10 vai me dar 60 kg-força, tudo bem? Então, assim, vamos pensar aqui, ó. 600 o quê? Newton, vezes, aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Aí eu sei que 10 newtons equivale a 1 kg-força, 1 kgf. Aí a unidade newton no numerador e a unidade newton no denominador vão ser cancelados. O que resta apenas 600 dividido para 10, tá? Por isso que aqui ficou 600 dividido para 10. Vai te dar 60. Qual que é a unidade que sobrou? 60 kgf, ou 60 kg-força. Bom, então qual é a resposta? Agora está aqui, ó, 60 kgf vai bater com a letra B. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma questão bacana, é interessante e traz até uma pegadinha, né? Um pouco conceitual, porque olha só, quando você fala assim, a massa de um determinado, se ele vai responder como força, 60 kg-força, tudo bem? Porque ele quer uma resposta como força, tudo bem, pessoal? E aí, naturalmente, nós poderíamos responder como Newton, mas como o enunciado deixa claro que tem o fator de conversão quilograma-força e Newton, nós fizemos uma transformação no final, chegando aí na letra B. Vamos nessa. Questão 2. A afirmativa seguinte é feita por uma pessoa que nunca estudou física. Caramba! Olha só. Para suspender esse corpo, tive que exercer nele uma força de 15 quilogramas. Eita, que coisa estranha, né? Essa frase. Com base no enunciado, podemos afirmar, primeiro,
quilograma-força é uma unidade de massa? O que você acha? Sim ou não? 2. Nesse caso, o corpo pesa 15 newtons. O que você acha? Tá certo? 3. O peso é uma força e pode ser expresso em quilograma-força ou newton. E aí, tá certo isso? E 4. Nesse caso, o corpo pesa 150 quilograma-força. Olha que bacana. Então, vamos analisar aqui. Resposta correta, apenas, olha só, 1 e 3, tá? 1. Quilograma-força é a unidade de massa. Sim, tá? De fato, a massa se mede em quilograma, tá? Quilograma é a unidade de massa, então está correto. O corpo pesa 15 newtons. Bom, ele está falando, né, que para suspender o corpo, tive que exercer nele uma força de 15 quilogramas. Então, o corpo pesa 15 newtons? Não. 3. O peso é uma força e ele pode ser expresso na unidade kgf ou na unidade newton. Então, está correto, pessoal. E nesse caso, o corpo pesa 150 kg-força, também não faz sentido aqui, tudo bem? Então, sendo aí a resposta, letra A, estando correto, 1 e 3 apenas. Questão 3. Vamos supor que você esteja em um supermercado aguardando a pesagem de uma quantidade de maçãs em uma balança cuja unidade de medida é o quilograma-força. Então, ela está em kgf. Ok. A leitura da balança corresponde, vamos lá, ao módulo da força normal, pois essa é uma força de interação entre as maçãs e a balança, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso das maçãs. Letra B. Tanto ao valor do módulo da força-peso, quanto ao módulo da força normal, pois ambas constituem um par de ação e reação, segundo a terceira lei de Newton. Terceiro, o módulo do peso das maçãs, pois essa é a força de interação entre as maçãs e a balança. Letra D, ao módulo da força resultante sobre as maçãs. E letra E, a quantidade de matéria das maçãs. Então, essa é uma questão que faz pensar um pouquinho, né, pessoal? Faz pensar, e aí a gente tem que ter cuidado aqui, olha só. Vamos limpar aqui. A resposta vai ser a letra A, tá? A leitura que a balança faz corresponde ao módulo da força normal. Essa força de interação entre a maçã e a balança, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso das maçãs. Então, olha só, se eu colocar aqui uma balança, ok? Aí essa balança está aqui, vai fazer uma leitura, vai aparecer o valor, ok? Aí eu coloco um objeto, outro objeto aqui. Perfeito. Bom, o peso deles, né, de cada um deles, o peso de cada um deles vai estar na vertical para baixo. E aí ele vai ter, em resposta, pela interação com a balança, uma força normal, né? Que combinadas elas vão se somar, elas vão estar na mesma direção e sentido. Então, para cima, força normal, na vertical para cima, e na vertical para baixo, a força peso. Então, o que a balança vai ler é o módulo da força normal. Tudo bem, pessoal? E aí, se ele estiver numa horizontal, se a balança estiver numa horizontal em repouso ou em velocidade constante, a normal vai ser igual ao peso, tudo bem? Aí, aqui, olha só, uma pegadinha aqui, ó. O módulo da força-peso e da força normal, pois elas constituem um par de ação e reação. Não, tá? Tem que tomar cuidado. O peso e a normal, para um corpo na horizontal, pode parecer isso, pode parecer que é ação e reação, mas só porque eles estão na horizontal. Eu tenho peso e normal. Mas se eu tenho um objeto encostado na parede, ele está sendo pressionado na parede, o peso dele fica para baixo e a normal dele fica na horizontal para a esquerda. Então, daqui você já percebe que normal e peso não formam um par de ação e reação. Tudo bem? Então, aqui já vimos que a resposta ela vai ser mais condizente, né, com a letra A. Tudo bem? Vamos dar sequência. Se liga no Enem, pessoal. Questão 4. Acessível apenas por rapel. Maior caverna do mundo tem floresta e lago, ok? Então, tá aí uma matéria do G1, né?
A caverna de Son Dong, no Vietnã, é tão grande que comporta uma floresta inteira, um lago e um rio em seu interior. Com 9 quilômetros de extensão, 200 metros de largura e 150 metros de altura, ela é considerada a maior caverna do mundo. Olha só, pessoal, gigante, né? Enorme. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui está uma pessoa aqui dentro, olha só. Parece uma formiguinha, né? E a caverna é gigante. Segundo British Cave Research Association, né? British Cave Research Association, o ranking leva em conta o volume. Calcula-se que algumas de suas mais de 150 câmeras comportariam um quarteirão inteiro de uma cidade, cheia de prédios de 40 andares. Então, olha o tamanho. A técnica de rapel utilizada por exploradores de cavernas, como a do texto, consiste em descer abismos apenas em uma corda, com velocidade praticamente constante. Supondo que a massa total de um explorador e seus equipamentos é de 92 kg, e considerando a aceleração da gravidade no local como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a força resultante de resistência que atua sobre o explorador, né, durante a descida, em newtons vai ser, vamos dar uma olhada, como ele desce, né, com velocidade constante, a resultante de todas as forças que atuam sobre ele é nula, né? E a força da resistência do ar é igual ao peso. Então, dá uma olhada aqui, ó. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Como ele está descendo com velocidade constante, descer com velocidade constante indica que eu tenho aceleração nula, porque a aceleração é ΔV sobre ΔT. Como o V é constante, a variação da velocidade é zero. Então, eu vou ter zero dividido pela variação do tempo, que vai me dar zero. Então, nessa equação, força resultante é igual a massa vezes aceleração, o valor de A já vai ser zero, o que vai me dar, então, uma força resultante igual a zero. Dizer que a força resultante é igual a zero é dizer duas coisas. Ou que o corpo está em repouso, ou dizer que ele está em movimento retilíneo uniforme. Como ele está descendo, eu já sei que ele não está em repouso. Então, ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, está com velocidade constante. Perfeito. Nesse caso, a força de resistência vai ser em módulo igual a força-peso. E nesse caso, força-peso vai ser a massa vezes a gravidade. Sendo a massa 92 e a gravidade aproximadamente 10, multiplicou um pelo outro, e você vai ter uma força do ar de resistência em módulo, né, igual a 920, o que corresponde, olha só, o que corresponde aqui à letra E, 920 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma questão que, de fato, olha só, ela é bem aquela cara de uma questão modelo Enem, aquela questão que traz um texto, problematiza, não é isso? Problematiza, traz conceitos, aí você vai ver, eita, mas a questão está enorme, mas você tem que se atentar ao comando da questão. Como ele quer saber qual é a força, né, que vai ser aplicada sobre ele na descida, aí você vai pensar assim, bom, ele está descendo, ele vai ter a força-peso dele. Bom, mas se ele está descendo com velocidade constante, significa que a força-peso dele está sendo contrabalanceada com uma força oposta, que é a força de resistência. Entende? Então, a força de resistência anula a força-peso e faz com que ele caia com velocidade constante. E como a força-peso, como a força de resistência anulou a força-peso, então ela é igual à força-peso, simplesmente você vai ter que calcular a força-peso dele, chegando aí nos 920, tudo bem? Então, é uma questão de raciocínio mesmo, tudo bem? Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.